Heinz exige a revisão do processo, recordando que o mercado russo é grande consumidor de açúcar, carne suína e aves brasileiras, chegando a importar do Brasil mais de US$ 1 bilhão desses alimentos. Deputado alerta para a alta do custo de vida. Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, alertou que a alta desenfreada de preços pode levar à volta da inflação. Segundo o deputado, a previsão do mercado é que, em 2003, a inflação deve ser de 30% pelo IGPM. Marçal Filho disse que a estabilidade econômica foi uma conquista não apenas do governo Fernando Henrique, mas de toda a sociedade brasileira, e não pode haver retrocesso nesse sentido. Hoje existe uma preocupação muito grande de toda a classe política e da comunidade em geral, e principalmente de quem lida com o mercado financeiro e com as projeções em relação à economia para 2003, de que a inflação volte com tudo, os preços dos alimentos subiram. Especialmente a dona de casa sabe muito bem do que eu estou falando quando vai ao mercado e verifica que aquilo que dava para comprar até alguns dias atrás não está dando mais. A maquininha de remarcação de preços está querendo voltar com força total e é preciso que o Brasil não perca de vista o seu rumo, que foi o de garantir a estabilidade econômica. Paulo Paim, do PT Gaúcho, também está preocupado com o aumento do valor da cesta básica, que chegou a R$ 220 em São Paulo e R$ 250 no Rio de Janeiro, ultrapassando o valor do salário mínimo. Em seu relatório sobre o salário mínimo, Paulo Paim defende que o novo valor seja fixado em pelo menos R$ 250 e que o mesmo percentual seja estendido aos aposentados e pensionistas. Paim afirmou ainda que, como senador, vai continuar defendendo o reajuste progressivo do mínimo. Eu continuo perseguindo os $100 que eu sempre defendi. Um dos primeiros passos ao chegar no Senado é reapresentar o projeto de salário mínimo com a meta que ele atinja rapidamente os $100, estenda o mesmo percentual para os aposentados, mas que ele vá numa escala progressiva, né, para atingir um espaço de tempo médio o que seria o salário mínimo constitucional, que deveria ser pelo menos algo em torno de $500. Deputados destacam gestão de Aécio Neves na presidência da Câmara. Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que há uma unanimidade entre os parlamentares sobre a boa gestão do presidente Aécio Neves, que garantiu transparência aos trabalhos legislativos. Eunício Oliveira disse ainda que a coragem de colocar projetos polêmicos na pauta e a capacidade de articulação foram as marcas da gestão de Aécio Neves. Fizemos diversos posicionamentos que dignificou, que engrandeceu a Câmara dos Deputados. Fizemos uma gestão, um mandato de transparência nessa casa. Essa casa teve a questão da imunidade mexida, que era uma questão que vinha se arrastando há muito tempo. Essa casa limitou a questão das medidas provisórias, que era uma coisa que estava muito solto nessa questão de fiscalização do Legislativo em relação ao Executivo. Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, destacou o empenho da mesa diretora sob o comando do presidente Aécio Neves para retomar o papel do Poder Legislativo de discutir e aprovar leis. Luiz Erundina afirmou que a candidatura de Aécio Neves foi baseada em acordos com as diversas bancadas e na apresentação de um programa de trabalho que foi fielmente cumprido. Ele criou, além da Comissão de Legislação Participativa, que ele tinha um compromisso de criar um mecanismo para possibilitar, né, a abertura de um canal, de uma porta, ou pelo menos de uma janela entre a sociedade civil e o Legislativo, e isso é representado pela Comissão de Legislação Participativa e pela ouvidoria. Ele também criou uma ouvidoria em que o cidadão possa dirigir a essa ouvidoria para fazer queixas, para exigir informações, etc. Ele aprovou o Código de Ética e criou o Conselho de Ética Parlamentar, que é, sem dúvida nenhuma, um instrumento importante de moralização da Casa. Termina aqui o Jornal da Câmara, que estará de volta na quinta-feira. Uma boa noite a todos e um Feliz Natal. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O ministro Humberto Souto está encerrando seu mandato como presidente do Tribunal de Contas da União no dia 31 de dezembro e faz comentários sobre sua gestão. À frente do Tribunal nos anos de 2001 e 2002, iniciamos nosso mandato criando algumas unidades técnicas especializadas com a finalidade de executar e coordenar trabalhos em áreas específicas.
Assim foram criadas, dentre outras unidades, secretarias especializadas para a fiscalização de obras públicas, desestatização, programas de governo e controle dos atos relacionados com o pessoal civil e militar. A instalação dessas unidades produziu excelentes resultados. Na área da fiscalização de obras, o Tribunal duplicou as auditorias realizadas. No controle dos processos de desestatização, impedimos que o preço das instituições fossem cotados abaixo do valor real, como foi o caso do Banespa, em que a atuação do TCU elevou o preço de venda em mais de R$1 bilhão. Esse foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Esta é a ZYM 437, 105.5 MHz, Rádio Ciranda FM, Santo Augusto, Rio Grande do Sul.